Lá vamos nós de novo. Lá vou eu de novo, um tanto assustado, com Ali Babá e os 40 ladrões. Começamos com Raul Seixas, né? Então, meus queridos, minhas queridas, nós vamos hoje com Tomás Antônio Gonzaga, seguindo aí com o roteiro da poesia brasileira, o que ler na poesia brasileira, né? Ou, se vocês quiserem, um guia rápido para os preguiçosos da literatura brasileira. Nós vamos ler hoje uma das liras do Tomás Antônio Gonzaga, que está no Marília de Dirceu. Vejam que é uma edição pequena, simples da Ed Ouro. Eu sempre indico edições assim, para vocês, como eu já disse em outros vídeos, lerem um poeta ou um livro de um poeta do início ao fim e não ficar catando coisas na internet, porque isso pode realmente prejudicar a leitura como um todo. Por que prejudica? Prejudica porque você vai achar que o poema é só aquilo, o poeta é só aquilo ali, naquele poema. Você não vai ver o desenvolvimento do poeta, né? É bom, na poesia é bom fazer isso. Então nós vamos ler a Lira 6, né? Ele divide os poemas chamando Lira tal, tal e tal. Mas antes de lermos o poema propriamente dito, eu quero ler um trecho aqui do início da vida do Tomás Antônio Gonzaga, escrito por M. Cavalcante Proença. O M. Cavalcante Proença foi um grande crítico, um grande escritor, e também tem um livrinho dele que eu recomendo, mas recomendo para quem está muito afim de estudar a coisa, porque é ritmo e poesia. E ele usa muito a datação musical, né? Sol, Fá na quarta, enfim, a pauta musical. E quem não souber um pouco de música vai ter uma certa dificuldade no poema, no livro, Ritmo e Poesia. E diz o M. Cavalcante Proença, falando aqui do Tomás Antônio Gonzaga. Lembrando que os árcades tinham o hábito de se auto-intitularem com nomes, né? No caso do Cláudio Manuel da Costa, como eu disse para vocês no vídeo anterior, Glauceste Saturnio, né? Nome de Galaguei. E o Tomás Antônio Gonzaga era o Dirceu. E a Marília é essa que eu vou ler para vocês agora, que era Maria Doroteia, que ele a conheceu na casa de um figurão da época, né? Aos 17 anos. Lembrando que é bom sempre dar as datas para termos uma ideia cronológica, é bom ter essa ideia cronológica. Não é isso que deve ficar na cabeça de vocês, mas vocês têm que ter essa ideia. O Tomás Antônio Gonzaga nasce em 1744, em Minas, e morre em 1810, né? Não, eu falei que nasceu em Minas, já estou errado. Por isso que eu estou aqui, olhei, né? Ele nasceu na cidade do Porto, Portugal. Né? O pai era um magistrado brasileiro. Né? A mãe era dali mesmo, do Porto. Segundo aqui o M. Cavalcante Proença. Bem, mas ele conhece lá a Maria Doroteia, que é a Marília, na casa desse figurão, há 17 anos. E diz o M. Cavalcante Proença, o poeta quarentão foi tocado pela beleza da mocinha. Né? E diz ainda mais. Em 1787 já estava noivo de Marília. O quarentão ficou doido pela mocinha mesmo, né? Vencendo relutâncias da família. No ano seguinte, o Visconde de Barbacena toma posse e logo depois serve de padrinho de casamento da irmã de Marília. Então veja aí que ele estava prestes a casar, está tudo preparado, né? Mas aí vem a Inconfidência Mineira e continua o M. Cavalcante Proença. De repente as coisas se precipitam. Denunciados os inconfidentes, começam as prisões. Gonzaga, entre eles, vem para o Rio de Janeiro, fica preso na Ilha das Cobras, depois na Ordem Terceira de Santo Antônio, e de onde parte para Moçambique. Exílio não muito cruel, pois já lá conseguiu impor-se, fez-se importante a força de talento, cultura e ousadia. E diz o M. Cavalcante Proença que lá ele morre, casado com uma mulher endieirada. Né? Aí um pouquinho da biografia, um pouquinho agora das características gerais. Opa, saiu da página aqui. Cadê? Das características gerais do
do arcadismo, e aqui eu vou ler um trecho, por isso que eu peguei aqui a página, do Maçom Moisés, naquele livro que eu indiquei para vocês, o Dicionário de Termos Literários, né? E diz o Maçom Moisés, vou ler apenas um pedacinho aqui, né? O arcadismo primava pelo elogio da vida simples, sobretudo em face da natureza. Vocês vão encontrar isso muito no Marília de Dirceu. No culto permanente das virtudes morais, no poema que nós vamos ler tem um pouco disso. Fuga da cidade para o campo, né? Pois a primeira é considerada foco de mal-estar e corrupção. Desprezo do luxo, das riquezas e das ambições que enfraquecem o homem. Elogio da vida serena, plácida, pela superação estoica dos apetites menores. Elogio da velhice como exemplo desse ideal tranquilo da existência, da áurea mediocritas, que é um lema muito caro aos Árcades, né? Elogio da espontaneidade primitiva, pré-civilizada. Por outro lado, o gozo pleno da vida, minuto a minuto, na contemplação da beleza e da natureza. Então vamos aos poemas. Ao poema, na verdade, a lira 6 da primeira parte. O livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte vocês vão encontrar muito a louvação a Marília. Ela é louvada o livro todo, mas na primeira parte isso fica mais visível, sua beleza, seu porte, o amor dedicado do poeta a ela e tal. Na segunda parte o poeta já adiciona mais de fundo, não vem para frente dos temas, né? O tempo que ele passou na prisão, né, por ter participado lá da Inconfidência Mineira. Mas também a figura de Marília continua sendo o consolo do poeta. Hoje a minha caneca é mais sóbria, né? E é mais leve também. E na terceira parte, aí o poeta já depurado pelos anos, né? Com muita resistência nas costas, chamado tá com couro grosso, mas a Marília continua lá também como tema. E aí aparecem também as figuras mitológicas um pouco mais. Então vamos ao poema. Lira 6 da primeira parte. Ó quanto pode em nós a vária estrela, que diversos que são os gênios nossos, que solta a branca vela e afronta sobre o pinho os mares grossos, qual cinge com a malha o peito duro, e marchando na frente das cortes, faz a torre voar, cair o muro. Eu vou comentar um pouquinho estrofe por estrofe, porque são 1, 2, 3, 4, 5, e vai ficar muito longa a coisa se eu ler tudo e voltar, né? Então veja que aqui é a questão da estrela do destino de cada um, né? Os rumos que cada um toma na vida, de um modo ou de outro. Então, ó quanto pode em nós a vária estrela. Veja como o verso é sonoro, né? Ó quanto pode em nós a vária estrela, né? Estrela com letra maiúscula porque é a estrela do destino, né? Que diversos que são os gênios nossos, cada um tem sua natureza, seu temperamento diferente, cada um busca um rumo diferente, pode se dar bem ou pode se dar mal, pode ser levado pela virtude ou pelo pecado, né? E aí ele começa a comparar ou melhor, ele não compara, ele dá exemplos e compara, né? Essa variedade de temperamento e de estrela do destino com a postura diante da vida de cada um. Aqui é qual solta a branca vela, e aqui nós estamos falando, né, do século XVIII, então a atração era a tração mais conhecida, as existentes, na verdade, cavalo e barco a vela. Né? Então a branca vela nos mares e afronta sobre o pinho os mares grossos. O pinho aqui é a própria imagem da embarcação, né? Grosso aqui é os mares resistentes, sólidos, digamos assim, entre aspas, né? Estou usando a figura de linguagem. E aí, com os mares, também com o guerreiro, e aqui no caso o guerreiro medieval. Qual cinge, né? Veste, a malha é o peito duro, aquela malha chamada cota a cota de malha, né? De ferro, para se proteger dos ferimentos e tal. E marchando na frente das cortes, faz a torre voar, cair o muro. Então aqui as imagens são medievais mesmo, a torre também, torre de guerra, como se organizavam as frentes dos exércitos, e também as torres, a chamada torre meeira, né? Das ameias, que tinham ameias nos castelos medievais. Vamos para a segunda estrofe. Ele continua com a mesma, dando exemplo e comparando, né? Se lá na primeira estrofe, são 2 exemplos de virtude, agora são 2 exemplos de erro, né?
O sórdido avarento em vão defende que possa o filho entrar no seu tesouro. Aqui fechado estende sobre a tábua que verga as barras d'ouro. Sacode o jogador do copo os dados, e numa noite só, que ao sono rouba, perde o resto dos bens do pai herdados. Aqui está bem claro que está comparando duas pessoas, uma avarenta, a outra estroina, né? Maluco, gastador. Né? Deixa eu tomar mais um gole de café. Ele continua exemplificando e comparando, na terceira estrofe. Agora vem a gula, né? O desregramento dos sentidos carnais. O que da voraz gula o vício adora, da lauta mesa os seus prazeres fia, e o terno Alceste chora ao som dos versos, aqui o gênio guia. O sábio Galileu toma o compasso, e sem voar ao céu, calcula e mede das estrelas e sol o imenso espaço. A pessoa gulosa, a pessoa desregrada não só no apetite, sabores, né, da boca, mas também do sexo e tudo mais. Então, lauta, né, da lauta mesa, a pessoa que gosta das comidas, dos bens e dos prazeres da mesa. Lauta é, como diriam os antigos, opíparo, né? Ou seja, abundante, suntuoso, um banquete daqueles maravilhosos, né? E o terno Alceste você vê que está no masculino, então não é a princesa Alceste, que está lá, Alceste Admeto, né? da mitologia grega, né? Procurem aí no Google, que vocês vão saber o que é bom conhecer um pouco sempre mais de mitologia. O Alceste aqui é o Glouceste, né? Uma outra forma de indicar, de elogiar o Cláudio Manuel da Costa, que nós vimos, né, no vídeo anterior. Eu faço assim como se estivesse aqui do lado, mas no anterior. E Galileu, quem não souber o que é Galileu, eu vou cantar como um professor lá de Bom Jesus da Lapa, amigo meu, o professor Antônio Barbosa, realmente um grande erudito. Ele dizia, quando a pessoa não sabia as coisas óbvias da educação, que é Mobral, 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 ou seja, o movimento brasileiro de alfabetização dos anos 60. Tem que voltar para lá e se alfabetizar. Então veja que ele comparou na primeira estrofe, ele dá dois exemplos de virtude, da embarcação ele cita o instrumento, mas embutido aí, né, subliminarmente, está aí o navegador, o guerreiro. Na segunda estrofe, ele fala do avarento e do perdulário, né, aquele que não quer gastar, aquele que gasta demais. Na terceira, ele começa falando da gula e já quebra com o exemplo positivo daquele poeta que se entrega a elaborar uma obra, né, literária. E também a da sabedoria. Então são vários campos do saber, né, literatura, também da técnica. E aqui o Galileu, né? E na quarta estrofe, aí entra Marília. Ele diz: enquanto, pois, Marília, vária gente, se deixa conduzir do próprio gosto, passo as horas contente, notando as graças do teu lindo rosto, sem cansar-me a saber se o sol se move, ou se a terra volteia, assim conheço, aonde chega o poder do grande Jove. Jove é Júpiter, né? Ou Zeus. Na mitologia grega, Zeus, na mitologia romana, Júpiter e Jove. Então veja que ele vai comparando, e aqui qual é a estrela dele? A estrela dele é se direcionar para Marília, cantar Marília, né? Amá-la. E então ele não se incomoda, ou melhor, desculpa. Enquanto, né, pois Marília, a vária gente, essa gente toda diferente que ele citou anteriormente, né, se deixa conduzir do próprio gosto, ele, na verdade, o gosto já não é tão ou seja, ele se deixa conduzir, mas o gosto maior, a grande figura é a Marília, né? E não apenas a sua pobre vontade. E na última estrofe ele diz: noto, gentil Marília, gentil aqui delicada, né? Noto, gentil Marília, os teus cabelos, e noto as faces de jasmins e rosas, noto os teus olhos belos, os brancos dentes e as feições mimosas.
Quem fez uma obra tão perfeita e linda, minha bela Marília, também pode fazer os céus e mais, se há mais ainda. Fazer todo o universo, né? Aí os deuses, aquele que acabou de citar. Então veja, eu quero... eu botei aqui porque eu quero comparar, veja, essa dicção, essa forma de dizer e de escrever aqui também, do Tomás Antônio Gonzaga, como diria o Mário Quintana, como dizia o Mário Quintana, que há na poesia brasileira um córrego de águas límpidas, de clareza de linguagem, dessa beleza, não vou dizer objetiva, mas clara, límpida, né? E esse córrego passa pela poesia do Tomás Antônio Gonzaga, passa também pela poesia do próprio Mário Quintana, da Cecília Meirelles, no caso mais próximo de poeta vivo, no caso da Adélia Prado, né? Então veja que esse córrego, essa dicção, essa linguagem, o Mário Quintana acerta, eu concordo com ele, que é isso mesmo, e a poesia do Tomás Antônio Gonzaga se enquadra nela, né? Uma coisa que me chama bastante atenção é uma certa inocência, mas boa inocência da imaginação do Cláudio e da pureza dessa imaginação, né? Pureza que no sentido de inocência mesmo, porque veja que em nossa época falar de um tema assim, né, como ser alvo de zombaria, né, ser uma pessoa ridícula. E ele realmente canta, não é porque ele era ingênuo, não é isso, né? Mas é que a imaginação dele vai nessa direção, essa escolha temática, essa forma de escrever, que já prenuncia aí, né, esse gosto pela natureza, pelas coisas simples, já prenuncia o romantismo. Talvez por isso, o próprio Alexei Bueno, naquele livro também que eu já indiquei para vocês, Uma História da Poesia Brasileira, diz que o Marília de Dirceu foi o livro mais lido e reeditado no século XIX no Brasil, né? Então é isso. Um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima.